Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 8 de junho, com os fechamentos do dia 7, dia em que marca um ataque especulativo ao real, né? Então o que quer dizer o ataque especulativo à moeda? Aconteceu em 97 e agora 21 anos depois acontece de novo. É uma fuga em massa de capitais aqui do Brasil, com o objetivo claramente de ter lucro, então um movimento sincronizado, que não está acontecendo só contra o Brasil, né? Está acontecendo aí contra um monte de países de terceiro mundo, economias fracas, bagunçadas, com pouco poder de reação. Embora o Brasil tenha poder de reação, parece meio atônito ou com um pouco de burrice, né, na hora de conter esse tipo de coisa, então acaba acontecendo. Tá? O pessoal vende ativos, o Bovespa despenca, pega o dinheiro, compra dólar, manda dólar para fora. Saiu aí nos últimos 30 dias 9 bilhões de dólares do Brasil, nunca antes na história desse país tinha saído tanto dinheiro em tão pouco tempo. O que obviamente é preocupante, né? E vem se traduzindo isso nos gráficos. Então, o que a gente viu aqui no Ibovespa? A gente viu ele voltando até o suporte dos 71 mil pontos. Na mínima do dia foi 72 mil, mais a mínima do Ibovespa futuro, que é um pouquinho mais volátil que o à vista, foi 71 mil. Tá? Essa diferença aí de 1.000 pontos acontece porque o Ibovespa futuro é efetivamente negociado, então ele fica mais nervoso, né, quando os ânimos vêm à flor da pele, porque a galera realmente está batendo ordem nele. O Ibovespa à vista depende da composição da carteira do índice, que toma porrada para cair, então tem que bater em todos os papéis ao mesmo tempo, tal, ele acaba não sendo tão extremista. Tá? Então ele foi até os 72 mil pontos, tem espaço para vir até 70 mil, tinha espaço para vir até 70.800, né, ele entrou nessa última faixa aqui e da mesma forma que ele bateu aqui, ele voltou, tá? Voltou, ele caiu direto até os 72 mil pontos, depois subiu direto até os 73.800 onde ele fechou, deixando para trás um pavio de alta, né? Mesmo movimento que a gente vê aqui no Ibov futuro, o que ele fez? Ele bateu no 71 mil, lembra que a gente falou do 71 mil que é o suporte? Tá? Então a gente não sabe nada de fundamento de economia, nem de macro, nem de microeconomia, a gente não sabe nada de câmbio, a gente só vê gráfico. Pelo gráfico tinha 71 mil lá e foi exatamente onde ele foi buscar. Com todos os nossos motivos fundamentalistas, ele foi buscar 71 mil. Mas voltou para o 74, lembra dos 74 mil? Né? A gente estava vendo aqui em cima o suporte do 75 e um pouquinho mais para baixo tem o 74, ele ficou dentro então da área de baixo aqui, dessa nova área de indefinição, que vai de 74 até os 71 mil. Ele criou aqui também um pavio de alta, né? Aqui, se a gente quiser dar uma olhadinha no próprio código do mini contrato, quer ver, ó? O WinM18, vamos olhar o gráfico de 6 minutos do WinM18. Então, o que a gente consegue ver no gráfico de 6 minutos? Né? Diferente daqueles pregões voláteis, aqui no gráfico de 6 minutos a gente vê o gráfico caindo, isso aqui são 9 horas da manhã, né? 9h30 da manhã, ele cai direto, aqui até as 2h30 da tarde, das 2h30 da tarde para frente, a gente tem o gráfico subindo de volta aí 4%. Tá? Então, o gráfico cai direto, uma venda maciça da galera até fazer uma mínima aqui, onde ele fez uma estrela da manhã e aí volta direto. Essa movimentação aqui de intraday, desse jeito aqui, caracteriza um fundo intraday, é o sinalzinho que deixa o pavio de alta mais forte, quer dizer que pela formação gráfica, pelo menos o pior já passou. Tá? Então o Ibovespa tem até a possibilidade de subir aí um pouquinho nos próximos dias, é claro que está tudo cagado, não dá para a gente falar que vai subir o Ibovespa, né? Mas pela formação que a gente tem aqui nesse candlezinho, os próximos dias tendem a ser mais positivos e que na conjuntura atual ele pode voltar até os 75 mil, pode subir mais 1.000 pontinhos e ficar mais ou menos nessa região. Não quer dizer que ele vai buscar 40 mil pontos, 50 mil pontos, tá? Pela formação que a gente tem aqui, por enquanto não tem essa catástrofe anunciada. Aqui no gráfico do dólar futuro, a gente vê o dólar já batendo próximo de R$4, né? Máxima do dia 3,97, quase 3,98.
mas a projeção do FIBO é 3,99. Ele fez um pavio de baixa, fez uma formação exatamente ao contrário do Ibovespa Futuro. Ele passou e voltou do 3,92, o que é um sinal de fraqueza nessa tendência toda aqui, tá? Embora o volume esteja muito alto, né? Então ele pode ficar nessa região, tá? O fato dele não ter tocado no 3,99 não foi nada legal, porque quem acompanha o Fibonacci comigo aqui já viu inúmeras vezes que essas diferençazinhas vão ser buscadas em algum momento. Então o fato de não ter tocado no 3,99 agora pode até fazer com que ele fique alguns dias na geladeira, né, aqui acima do 3,80, entre 3,80 e 3,90, 3,81 e 3,91 mais especificamente, mas não descarta a possibilidade de continuar essa subida para bater nos R$4. Aí a grande questão vai ser o que ele vai fazer se ele chegar e passar, tá? Se ele ficar acima dos R$4, ele abre a projeção final até os 4,10, que a gente já tinha visto até pela flâmula, né, ou bandeira, né, que não chamando um nome isso aqui, flâmula, tem gente até que diferencia, para mim é a mesma coisa, tá? A projeção dos 4,10, e o Fibonacci também mostrou aqui a projeção dos 4,10, depende dele ir e ficar acima dos R$4. Se ele bater aqui nos 3,99 e não ficar, fizer um pavio que ele fez hoje, tá? Se ele tivesse feito isso hoje, né, batido em R$4 e voltado, a gente teria uma indicação de que ele poderia já cair direto, tá? Isso aqui seria uma estrela cadente, né, tipo um paviozinho de baixa mesmo, uma previsão de baixa. O fato dele não ter tocado, esse espacinho que sobrou aqui, dá fôlego para ele voltar a tocar no futuro, tá? Então é uma região de resistência, deu para notar que é uma região de resistência. Talvez o dólar tenha queimado a largada, né? O que é um ataque especulativo, né? Você tem um movimento fabricado aí por poucos investidores com posição muito pesada, então a galera vai atrás, depois quando o movimento é solto, ela volta, né? Então a gente teve uma prévia do que vai acontecer aqui, e existe possibilidade de ele continuar subindo, mas dentro desse horizonte aqui dos 3,90, entre 3,90 e 3,99, tá? Por enquanto não tem nada que aponte que ele vai subir acima dos 4,10, tá? O movimento que a gente está vendo aqui é se passar dos R$4, realmente 4,10, mas já deu para sentir que tem uma resistência muito forte aqui nessa região. No lugar dos papéis, a Petrobras de novo bate lá no seu suporte, o suporte é 14,95, bateu agora no 14,93, voltou de novo forte para os 15,76, ela vai ficar testando essa região aqui. Ela deu uma bela arregaçada para baixo, né, saindo lá dos R$28 para 14, perdeu 50% de valor de mercado em uma semana. Tudo bem que ela tinha subido, né? Se a gente olhar a Petrobras, ela subiu 100% aí em 100 pregões e caiu o mesmo montante, que de cima para baixo são 50%, em 15 pregões em 3 semanas, né? Mas por enquanto ela não tem nenhum horizonte mais pessimista do que esse. Se ela perdeu 14,95, aí sim a coisa se complica, porque essa tendência toda de baixa aqui pode voltar até lá embaixo os 11,70, tá? Mas depende dela perder os 14,95. As duas vezes que ela tocou nesse patamar, ela voltou muito forte, né? Embora ela tenha voltado para fechar dessa vez um pouco mais baixo, as duas vezes ela voltou muito forte, né? Ganhou muito volume quando chegou nessa faixa de preço aqui. Então, da mesma forma que a gente viu na Ambev lá, ela se segurando na faixa dos R$20 durante um tempo, né? Alguns meses atrás, a Petrobras pode usar esse suporte aqui como um foco forte, tá? Agora, se perder, aí realmente a vaca vai para o brejo, ela tem os 11,70 lá como alvo. Falando aqui da Vale 3, que tinha passado para fazer a sua máxima histórica de novo, né? 56 era a máxima histórica anterior, ela tinha feito 56,23 ontem, com um gap, tinha deixado um gap em aberto. Hoje ela montou um envolvente de baixa, fez a máxima mais alta da história de novo, 56,75, mas no envolvente de baixa ela aproveita e fecha o gap que estava aberto. Então é uma figura que ao mesmo tempo que é uma figura pessimista, uma figura ruim, lembra que ela está na máxima histórica, né? O que é interessante da gente ver o Ibovespa indo para o beleléu, como ele sempre vai quando a Vale chega em R$50, mas a Vale mesmo continua subindo, né? Embora ela esteja fazendo nesse instante um sinal de baixa, é um sinal de baixa que fecha um gap anterior, tá? E
se não continuar caindo forte, ele não vai representar muita coisa. Porque se continuar caindo forte, a gente tem um outro topo mais ou menos no mesmo espaço aqui, tá? E se esse sinal de baixa se confirmar e a Vale cair até os R$50 de volta, fica configurado um topo duplo. O topo duplo, se perder aqui o suporte dos R$50, ele vai jogar R$6,50 para baixo a projeção. Tá? Então aí a Vale 3, vou botar aqui, se perder os R$50, com essa formação aqui, ela está em 54. Estou falando, se ela cair até os 50 e perder os 50, ela pode voltar até os 43. Então, não é projeção agora para 43. É se ela cair até os 50 e perder os 50, ela pode cair até os 43. Falando do Banco do Brasil, o Banco do Brasil deu uma passeada lá nos R$25. A gente já tinha falado dos 25, parecia longe, mas já veio buscar. Também sentiu suporte forte e voltou. Vamos colocar as linhas onde elas deveriam estar, né? 25 e 20 aqui era um suporte do Fibonacci, está batendo, ele voltou, mas ficou abaixo da linha preta forte aqui do 26,87, que abre espaço para ele continuar caindo. A gente tem outro suporte aqui, mas para baixo na casa dos 23,50. Então tem 24, tem o próprio 25 e 20, 24 e 15 e as 23,50. Tem um monte de suporte nessa região. O Banco do Brasil ele pode ir se esborrachando a partir daqui, mas a velocidade de queda já não vai mais ser tão grande como foi nos últimos dias. Tá? A volatilidade não deve mais continuar nesse nível que a gente viu nos últimos dias, aqui embaixo dos R$26, daqui até os 22,49, que seria a próxima projeção de 100% de amplitude. Ele deve ir mais devagar e deve encontrar bastante suporte nessa região que eu falei dos 25, 24 a 23 reais. Bom, aqui do Itaú que também dá uma esborrachada lá para baixo, né? Belisca os R$39, também deixa um pavio de alta montado, bonitinho, diferente do Banco do Brasil que está com gráfico feio, o Itaú está com gráfico bonitinho de pavio de alta, com gap para fechar. Tem muita chance dele dar uma voltada aqui, tentar beliscar de novo os 42,63 já nessa sexta-feira, tá? Ou no máximo nos 2, 3 dias. Ele bateu no próximo do seu suporte, que é essa região de suporte toda aqui. Ele voltou para a parte de cima, que é a parte onde ele já tinha ficado aqui atrás, tá? Se ele conseguir vir para fechar esse gap, ele abre a possibilidade de voltar mesmo para 42,63, porque aí a próxima região de topo está nos 43,50. Então o Itaú ainda tem uma lente de curto prazo, alguma coisa que ele pode fazer. Se ele não conseguir passar para cima desse gap, se ele chegar próximo aqui mais ou menos e voltar a cair, então essa região entre o 39 e o 41,80, R$42 vai ser a nossa próxima faixa de movimentação. Projeção mesmo para baixo, só se ele perder essa região toda aqui dos 39,33, aí ele pode se enfiar numa maré bem pior. E falando agora da Ambev, que do jeito que ela está aqui agora, 19,08, né, fechada do jeito que ela foi depois de cair bastante, ela realmente deixa para trás aí a casa dos R$20 e abre uma projeção para voltar até os 17,10, agora os 19,86 vão ser resistência. Falando agora do Dow Jones, né, internacionais na mira, o Dow Jones voltou a subir. A gente estava falando de um pequeno, eu botei um monte de figura aqui porque é legal da gente ver. Então a gente tem um canalzinho de alta aqui montado, tá? Pode ser um pouquinho mais para baixo com essas duas linhas aqui, pode ser um pouquinho mais para cima com essa vermelha mais essa cinza aqui, mas tem um canalzinho de alta que está sendo testado nesse exato instante, tá? Tem uma projeção de ombro cabeça ombro inclinada aqui, que é uma projeção fraca, mas também aponta para cima, aponta para essa região dos 25.300, 21.400, e tem um outro triângulo traçado nessa última movimentação de topo que ele fez, que aponta de novo para a máxima histórica, para romper a máxima histórica e ir lá em cima para os 27.600 pontos. O Dow Jones continua atraindo muita atenção, mas tem até um monte de fator aí relacionado com isso, inclusive todo esse imbróglio, né, criado na economia americana, é que está abrindo espaço para esse ataque especulativo que aconteceu primeiro na Argentina, depois no Brasil, e está acontecendo em outros lugares do mundo também. O dólar está se apreciando em um monte de lugar e deve atrair mais capital, tá? E o Dow Jones está sentindo esse efeito aqui também, e o gráfico está traduzindo exatamente o que a gente está
está vendo aí no cenário mais complexo, que é o cenário fundamentalista lá fora, certo? E o Bitcoin, que veio tocar no chapeuzinho, né? O Bitcoin que gostou das nossas linhas, ele está andando certinho dentro da projeção que a gente traçou aqui atrás, né? Essas linhas todas foram traçadas aqui antes desse rompimento e ele vem seguindo perfeitamente. Esses gráficos que são muito técnicos, o Bitcoin ele é negociado em várias exchanges ao redor do mundo, né? 24 horas por dia, por milhões e milhões de pessoas, bilhões de dólares negociados todo dia, e isso faz com que ele tenha uma força técnica muito grande. A análise técnica nada mais é do que uma análise estatística, e quanto mais gente usa, mais a estatística faz sentido, mais a estatística faz efeito. Quanto menos gente usa, mais manipulação de preço você tem, tá? Então ele vem seguindo a parte técnica aqui bonitinho, tá? De novo nessa linha técnica do Fibonacci Fan, né? E se dessa vez ele romper a linha, ele tem que romper aqui o 7.750. Vamos ver que ele já tocou, né? Nessa quinta-feira ele tocou aqui no 7.750 exatamente, foi a máxima do dia dele, 7.750. Agora ele está um pouquinho para baixo, ele rompendo, ele entra nesse espaço em branco que vai até os 8.800. Então daí ele tem um bom espaço de tempo aí, você tem 60 dias úteis, 60 dias corridos, que são 2 meses, tá? Para ele trabalhar dentro desse horizonte 7.700, 8.800. O Bitcoin agora ele pode ficar andando, se ele conseguir romper o 7.700, ele vai poder ficar andando aqui um bom tempo na mesma faixa de preço, né? Aqui no Bitcoin em reais a gente tem o efeito do ataque especulativo ao dólar aqui versus real, que está fazendo com que o Bitcoin tenha um movimento meio estranho. Ele não sentiu tanto essa queda aqui, porque o dólar estava subindo aqui, o Bitcoin real acabou ficando mais ou menos no mesmo patamar, sentiu um pouco, mas não muito, né? Mas se ele não conseguir passar, ele deve testar de novo essa linha vermelha. Essa linha vermelha agora já está mais alta, a gente está falando aqui 7.200 dólares, mais ou menos de suporte, não é mais 7.000 dólares, o suporte agora está em 7.200 dólares, tá? Então se ele não conseguir passar logo dessas linhas aqui, visto que ele está socando a resistência nesse exato instante, ele pode vir buscar um pouquinho aqui mais para baixo, 7.200, se perder a vaca vai para o break, tudo isso aqui que a gente está vendo fica inválido. Se ele não perder, daí ele pode ter 2 etapas de rompimento para tentar subir, ele vai ter que romper primeiro a linha aqui embaixo, depois o 7.700 mais para frente, tá? Mas no cenário em que ele rompa já o 7.700, ele fica livre para subir até os 8.800 e tem 2 meses para trabalhar essa tendência. Agradeço muito a presença de todos, até o próximo giro de mercado em 5 minutos.